Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Esse foi o tema de redação do Enem 2023 e nesse vídeo eu vou analisar esse tema com vocês, vou fazer a correção de um texto, além disso, vou falar qual que foi a minha opinião, se eu gostei ou não gostei desse tema. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do nosso canal. Eu sou o Brian, sou estudante de História e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tema de redação do Enem 2023, que foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Um tema longo, só que por incrível que pareça, eu achei esse tema fácil de se fazer. É um tema muito pertinente, eu achei de extrema importância. Vou analisar os textos motivadores com vocês também. E já me conta aqui nos comentários se você gostou ou não do tema e quais foram os repertórios que vocês utilizaram. E nos vídeos que eu fiz anteriormente ao Enem com possíveis temas, eu falei sobre essa temática de desigualdade salarial entre homens e mulheres, que era um assunto que você poderia ter abordado no seu texto. Então, mais uma vez, falei um tema que poderia ter caído e de fato caiu. E já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal do botãozinho vermelho e ative todas as notificações, porque está tendo vídeo todos os dias até o segundo dia do Enem. E antes de eu falar dos repertórios que vocês poderiam ter utilizado, eu tenho que falar sobre o CRIA, que eles estão com a Black Friday. É uma plataforma de correção de redação que conta com a inteligência artificial. Além disso, tem a correção detalhada com base nas competências do Enem. E eu vou estar deixando aqui na descrição um link que vocês vão ser direcionados para a página do CRIA e dá para vocês pegarem o rascunho do seu texto desse ano e colocar no CRIA, que daí eles vão fazer uma correção detalhada do seu texto. Então aproveite, já vai lá, utilize esse cupom que vai estar aparecendo aqui na tela. Mas vamos lá. O tema, ele é um tema grande que às vezes pode assustar o aluno, só que basicamente quando você recebe o tema é importante você se atentar aos textos motivadores. Inclusive os textos desse ano eles foram muito bons, somente um que eu achei que tava ali só para enfeitar, porque o aluno não conseguia fazer nada com ele, mas o restante dos textos eles foram muito bons. Também ler com atenção o tema da redação. Então aqui era desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O foco era o trabalho realizado pela mulher. E, além do trabalho, ele ter esses desafios, nós temos uma outra questão que é a invisibilidade. Então você tinha que falar no seu texto sobre que esse trabalho ele existe, as mulheres elas trabalham muito, só que elas não têm a remuneração necessária e também esse trabalho muitas vezes é invisibilizado. Tem até um vídeo circulando na internet que ele é genial, de um repórter perguntando para um cara o que a esposa dele faz em casa. E aí ele fala que ela só fica em casa. Daí o repórter pergunta para uma mulher e ela fala que a esposa dele, ela trabalha, só que ela não recebe salário, porque lavar, passar, cozinhar, cuidar de uma casa, cuidar dos filhos. Então muitas vezes esse tipo de trabalho tem essa invisibilidade e tanto as pessoas elas não dão o valor necessário. Agora eu vou falar sobre os textos motivadores. O primeiro texto motivador, olha, INEP arrasou muito bem, que é o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. Basicamente, esse texto, ele exemplifica o que você deveria falar sobre na sua redação. Então, o trabalho não remunerado é basicamente as mães de famílias que elas cuidam das casas e muitas vezes elas têm jornadas duplas, porque muitas mulheres elas também trabalham fora de casa. Além de trabalhar fora de casa, elas ainda têm meio que esse dever, entre muitas aspas, que a sociedade espera delas, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, lavar, passar, cozinhar, e muitas vezes ou na maioria das vezes, esse trabalho ele não é remunerado e além de ser não remunerado, ele é desvalorizado.
Para piorar tudo, o texto 2 também, perfeito, você poderia utilizar esses dados na sua redação, que inclusive eu utilizei, um dado de 2019, é relativamente recente, que o sexo masculino, os homens, no caso, eles passam 11 horas semanais com trabalhos domésticos, enquanto as mulheres trabalham cerca de 21 horas semanais, quase o dobro. E também a gente tem a questão da mentalidade. As próprias famílias, muitas vezes, elas desde pequeno, se for uma menina, acostuma a menina a cuidar da casa, enquanto muitas famílias, quando se é homem, o menino não tem que fazer nenhum trabalho doméstico, porque é basicamente coisa de mulher na visão de muitas pessoas. É claro que, por via de regra, não são todas as famílias que são assim, mas na maioria dos casos nós temos essa questão. Já no texto 3 é um texto de Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, também, que é um texto muito bom. Já o texto 4 eu achei ele vago porque tem a questão de desafios de cuidado, de que pessoas demandam serviços de assistência, mas quais pessoas que demandam desses serviços? Então eu senti que o INEP faltou ajudar mais o aluno aqui especificando. Agora vamos para a análise da correção de um texto, logicamente do tema desse ano. Foi feita pelo CRIA, então vai estar aparecendo aí na tela para vocês verem. Quem que me mandou esse texto foi um amigo meu, para eu fazer a correção aqui. E daí, nesse texto, ele tirou 720. Então, as correções elas são feitas com base nas competências do Enem, como vocês podem ver aí na tela. Então, na competência 1 é 160, na competência 2, 120, na competência 3, 160 pontos, na 4, 120 e na 5, 160. E daí, ele começa assim: o preconceito de gênero tem raízes profundas na história da humanidade. Aristóteles, em tempos antigos, disse que a função das mulheres estava confinada ao lar, um pensamento misógino que perdura até hoje. Esse problema é atual e requer ação imediata. É inaceitável que as mulheres continuem a ser relegadas a um papel secundário na sociedade. Getúlio Vargas, em tempos mais recentes, também reforçou esse pensamento ao afirmar que as mulheres tinham a responsabilidade de gerar trabalhadores para a nação. Esse parágrafo de introdução. Sempre na introdução tem que ter repertório sociocultural, a problematização no Brasil, então é um problema em âmbito nacional, então é importante você problematizar com o Brasil. E depois tem que ter o seu projeto de texto, que é um spoiler do que o seu texto vai ter. Eu gosto de utilizar o projeto de texto, um exemplo, nesse sentido, a fim de encontrar uma medida efetiva contra esse nocivo impasse, convém analisarmos suas principais causas e consequências. Que daí o corretor ele sabe que um parágrafo vai ser para a causa e um parágrafo vai ser para a consequência. Causa e consequência de quê? O porquê que existe esse desafio, por que a sociedade, de maneira geral, ela não enxerga que o trabalho que a mulher desempenha nele é importante, por que que existe essa desvalorização da sociedade para com esse tipo de trabalho. Então, basicamente é isso. Na sua introdução, faltou então, tivemos repertórios muito bons, Aristóteles, um filósofo grego, o Getúlio Vargas também, um ex-presidente do Brasil, só que faltou essa questão de ter um projeto de texto e de usar melhor somente um repertório, que o Enem cobra na introdução. Já no parágrafo desenvolvimento 1. Dito isso, desse modo, sendo assim, é fundamental entender as origens desse preconceito de gênero. Essa visão de que as mulheres devem ser confinadas às tarefas de cuidado remonta à pré-história, quando as tarefas eram divididas de acordo com a utilidade.
As mulheres eram responsáveis pelos cuidados domésticos e pela criação das crianças, enquanto os homens se envolviam em tarefas externas como caça e defesa. Essa divisão de trabalho, embora funcional na época, perpetuou-se ao longo dos séculos, contribuindo para a desigualdade de gênero. Esse parágrafo foi utilizado aqui mais um repertório sociocultural muito bom que remonta para a história. Eu, como historiador, eu tô amando essa redação com relação aos repertórios. Os repertórios estão muito bem utilizados, só que eu estou sentindo falta da argumentação, da problematização desse tema. É importante também você fechar os seus parágrafos com marca de autoria. O que é a marca de autoria? É a sua posição, é a sua opinião com relação ao tema. Mas você pode colocar, eu acho que, bababá, bababá. Não, você tem que falar de uma forma em terceira pessoa. Então, exemplo, terminasse assim. É, pois, inaceitável que em pleno século XXI seja observado em nosso tecido social tal desigualdade de gênero. Um exemplo, porque daí palavras como inadmissível, inaceitável, incoerente remontam para o corretor uma marca de autoria. O que você acha com relação ao tema? Agora bora para o desenvolvimento 2. No entanto, foram exemplos de coisas que ajudaram as mulheres a irem além dessa limitação. A Revolução Industrial, o movimento feminista e a contracultura feminista e a contracultura dos anos 60 foram fatores que incentivaram as mulheres a questionarem e desafiarem sua posição na sociedade. Essas mudanças levaram a uma maior participação feminina no mercado de trabalho e há uma reavaliação das normas de gênero. É a mesma coisa, esse parágrafo ele tá muito bom na questão de contextualização histórica, ele já aborda a Revolução Industrial, movimento feminista, contra a cultura, só que essa redação ela tá mais dissertativa. Ele está abordando muitas vezes o problema, só tá faltando a parte argumentativa, a parte da argumentação. E já na conclusão tem que ter 5 elementos que são a ação, a agente, meio ou modo, detalhamento e o efeito. Vamos ver se ele pontuou nesses 5 elementos. É do dever do Estado garantir a criação de elementos capazes de combater o preconceito de gênero e garantir a igualdade de oportunidades. A construção de um mundo mais inclusivo e igualitário depende da superação desses preconceitos e da valorização do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres. Acreditamos que um futuro melhor é possível, onde o preconceito de gênero seja apenas uma memória distante. Faltou aqui a retomada de repertório, então no final você poderia ter usado ou Aristóteles, um exemplo. Espera-se com isso que todos os cidadãos brasileiros apliquem o conceito desenvolvido. Não, mentira, né? Que o Aristóteles, na verdade, ele era contra isso. Mas se fosse algo a favor aqui na redação, você poderia ter colocado. Espera-se com isso que todos os cidadãos brasileiros apliquem, exemplo que você tivesse utilizado a Constituição Federal, apliquem a Carta Magna, garantindo os direitos das mulheres, fazendo essa retomada de repertório. Aqui tem ação, tem agente, faltou meio ou modo, por meio de, né? Um exemplo, por meio de parcerias público-privadas, por meio de criação de cursos profissionalizantes voltados para as mulheres. Faltou também o detalhamento, você detalhar algum desses elementos. Então, essa foi a correção. Já me conta nos comentários o que você achou desse tema. Como eu falei, eu achei que foi um tema ótimo, um tema excelente. Foi um tema longo, um tema extenso, então assim, eu acho também que seria difícil você conseguir encaixar em 30 linhas esse tema. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado de alguma forma. Deixa o like, se inscreve no canal do botãozinho vermelho, porque tá vindo muito conteúdo por aí. E já manda esse vídeo para algum amigo seu. Tem aquele amigo seu que quer corrigir o seu texto, que quer corrigir a redação do Enem 2023? Tem um método, é só jogar lá no Cria que você consegue a sua correção detalhada. Obrigado mais uma vez, os outros vídeos vão estar aqui na tela, daí vocês clicam. Um forte abraço e até um próximo vídeo.